Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 9. O Espírito Santo vem estar conduzindo essa ministração, porque do Roberto não sai nada. Mas quando a gente vem com o direcionamento do céu, com a sabedoria divina, mesmo falhando, mas é como Deus quer usar. Primeiramente quero agradecer aos pastores aqui que estão do meu lado, pastor Divaldo, pastora Juliana, todas as vezes a qual eu estou pregando a palavra. O pastor Nilson, ele está embarcado, mas hoje eu quero expressar a minha eterna gratidão ao Senhor. O Senhor é uma das ferramentas primordiais ao qual está na minha vida. O Senhor sempre acreditou no meu ministério, desde quando eu entrei no antigo ministério lá. O Senhor, Deus te usava muito e sempre Deus falava do meu futuro na boca do Senhor. Quem tem de Deus fala do futuro, quem não tem fala do passado e do presente. O profeta de Deus, ele entrega o futuro. Se ele entregar o passado, é fofoca. Não acredita não. Jesus se revela quem você será. Ele vai revelar o seu passado quando você tem algo pendente a resolver. Ele revela o seu passado para você voltar, fazer o que tem que fazer e para o seu futuro. Deus abençoe a vida do Senhor. Você sabe que está no coração. Pastora Juliana, Mãe na Fé, todos acharam? Vamos fazer a leitura. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim que se encontrassem alguns daquela seita, que, homens quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, submete ao cerco um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem persegues. Duras coisas te é dar coice contra os agrilhões. 6. E ele, tremendo atônito, disse: O que quer que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. 7. Os homens que iam com eles pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias, e respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. E diz, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim
um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentil, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto devem padecer pelo meu nome. Amém? Feche olhos, vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, eterno Pai, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, aqui estou, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, para ser, meu Pai, o mensageiro desta noite. Pai, que diminua eu, meu Pai, que venha crescer, meu Pai, o Senhor na minha vida. Que teu Espírito Santo, meu Pai, venha conduzir, meu Pai, essa ministração. Que todas as pessoas que estão aqui, meu Pai, forem direcionadas para o Senhor. Que o Senhor, meu Pai, tenha teu livre-arbítrio no nosso meio, fazendo, meu Pai, o teu mover, ó Deus, acontecer, meu Pai, dentro desta casa. São 4 anos de tempo, Senhor, 4 anos de vitória, 4 anos, ó Deus, pessoas, meu Pai, se vivendo no nosso lar. E hoje, meu Pai, não vai ser diferente, ó Deus. Grande, meu Pai, feito pelo Senhor, meu Pai, na sexta, no sábado, no domingo, ó Deus, mas como igreja do Senhor, ó Pai, estamos aqui para dar continuidade, meu Pai, para perdoar, meu Pai, porque grande é a batalha, meu Pai, por principado e potestade nesta casa, Senhor. Obrigado, Deus. Pode ir para o nosso tempo. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem bastante conhecida, a qual todo mundo conhece, todos nós conhecemos, conhecedores da Bíblia, né? Que fala sobre a conversão de Saulo. Entendemos que dentro desse texto tem 3 fatores principais, sendo o principal sendo Jesus, segundo Saulo, que tem a conversão, e terceiro, Ananias. Entendemos que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos vai nos dizer sobre a ascensão, a subida do Senhor Jesus para o céu. No seu capítulo 2 vai ter a descida do Pentecoste, onde todos estão reunidos e são batizados com o Espírito Santo do Senhor. No capítulo 3 vai dizer das boas ações a qual os apóstolos vão fazendo a caminhada e fazendo as boas novas a qual Jesus ensinou a cada um. Mas entenda, quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce, e quando todos são batizados, a igreja cresce. Mas para todo o crescimento do que é do reino de Deus, o inimigo ele tenta paralisar. De que forma? A Bíblia vai dizer no seu capítulo 7 que Estevão ele é preso, e diante ao sinédrio, diante aquelas pessoas que estão acusando por ele pregoar pelo amor de Cristo daquela época, a Bíblia vai dizer, segundo a Bíblia, que ele é apedrejado. Foi dito aqui os 3 dias de tempo. Mas uma coisa interessante que eu já falei aqui e vou falar novamente: fecharam os olhos de Estevão na terra, mas abriram a visão para ele no céu. Eu não sei, estão te apedrejando, estão te caluniando, estão fazendo algo para tentar fechar a tua visão na terra, mas faça como Estevão olhando para o céu. A Bíblia vai dizer que Estevão viu Jesus ao lado direito de Deus. E por conta dessa situação, por conta da morte de Estevão, a Bíblia vai nos dizer que tem a dispersação do povo. No capítulo 2, todos estão reunidos no mesmo propósito para ser cheios. Olha a estratégia do homem para a sabedoria de Deus. Deus permite todos estarem reunidos para o mesmo propósito. Aí o diabo vem tentando afrontar o povo da igreja. Deus permite Estevão ser morto para que a igreja se dispersasse. Por que, Roberto? Imagina uma igreja a qual Pedro, Tiago, João está de frente. Imagina os ensinamentos: orai contra os seus inimigos, pregai para as pessoas que precisam. Aí imagina
Imagino eu, em cada cidade que ele passa, ele prega uma palavra. A cada cidade que ele passa, salvando famílias. A cada cidade que um vai e põe as mãos, um é liberto. A cada cidade que um vai, onde põe a mão, outra pessoa é curada. Mas entenda, a Bíblia diz que diante de toda essa situação, aonde Estevão foi morto, tinha uma pessoa chamada Saulo, que estava presente naquela situação. E a Bíblia diz, no capítulo 8, no verso 1, que Saulo teve o consentimento da morte de Estevão. Mas difícil era saber, Saulo, que Estevão era o escolhido de Deus. Ai daquele que toca no ungido do Senhor Jesus. Toma cuidado no que a gente faz para a gente não matar aquele que foi escolhido de Deus. A Bíblia diz no capítulo 9 que Saulo, ele pede cartas aos chefes da sinagoga para ir a Damasco e prender todas aquelas pessoas que no capítulo 8 foram dispersas. A Bíblia diz que ele pede cartas para trazer preso, matar. Olha a estratégia do diabo: prender, destruir e matar. Mas olha a sabedoria do céu: parar, converter e salvar. Jesus, ele não veio para matar, roubar, destruir, mas sim para dar vida e vida com abundância. A perseguição de Estevão não foi por conta que ele era bonitinho, não. A perseguição de Estevão foi porque ele estava falando da boa nova do Senhor Jesus. A perseguição que fizeram a Estevão foi porque ele estava pregando tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que os discípulos foram aprendizados por Jesus. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Paulo pede as cartas são concedidas. Mas só que tem um porém. Ao caminho de Damasco, não foi em Jerusalém, não foi em Damasco, foi a caminho. Ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia vai dizer que um resplandor de luz toma na frente dele. Mas é interessante que ao acontecer o impacto dele com Jesus, meu pastor, como o senhor falou que ele cai de propósito, ele cai já no propósito. Eu perguntei a Deus, falei: Jesus, ele já caiu no propósito, como o pastor Edivaldo falou? Sim, mas primeiramente ele reconheceu, porque a Bíblia diz que quando Jesus aparece para ele no resplandor de luz, ele pergunta: quem és tu, Senhor? O Senhor aqui não está com S minúsculo, está com S maiúsculo. Ele já está reconhecendo que ele tem uma autoridade maior na frente dele. Entenda, eu estava estudando essa palavra já tem um tempo. E na segunda-feira eu fui no evento que teve aqui em Macaé. Chegamos cedo, sentamos lá em cima, e o Espírito Santo falando comigo: olha quantas pessoas perdidas estão aqui nesse caminho. Começou queima de fogos, aquilo tudo, e teve um momento da oração. Aquilo mexeu muito comigo, porque ano passado e nos anos anteriores que eu fui, foi tudo direcionado para o catolicismo, e esse ano foi direcionado a Jesus de Nazaré. E quando começou a oração, estava a dona do evento,
perante todo aquele contexto de pessoas, ela deveria se envergonhar, né? O chão de barro. Ela fez assim, ó. Começou a orar. Eu falei, Jesus, por que essa mulher tem essa condição toda? Aí Jesus falou, olha como ela estava diante desse povo, se humilhando diante de mim, perante a multidão. Sabe por que ela tem essa condição toda? É porque diante de mim ela se humilha e diante dos outros ele exalta. A Bíblia vai dizer que e caindo em terra ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Entendam, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele reconheceu aquela pessoa que estava diante dele. Sabe por quê? Ele reconheceu. Saulo não era qualquer um. Saulo era uma pessoa instruída. E Saulo foi instruído por um rabino chamado Gamaliel. Uma das pessoas, um dos fariseus mais fervorosos daquela época. Ele cresceu nesse ensinamento. Então, quando uma autoridade maior falava com ele, ele tinha que reconhecer. Mas só que a autoridade de Jesus foi algo diferente e impactante. Que quando Jesus aparece para Saulo, ele está rendido aos pés do Senhor. E quando ele está rendido, ele fala: Jesus, o que quer que eu faça? Jesus, eu não quero que você faça nada no momento. Só reconheça que eu sou Jesus, a qual você está perseguindo. Ei, meus irmãos, conjectura minha, eu acredito que aquela ação que Jesus teve em impedir de Saulo chegar a Damasco foi uma petição do povo em oração. Porque Jesus, antes de ir para a glória, ele ensinou a seu discípulo: ore pelos seus perseguidores, ore pelas pessoas a qual te perseguem. Te apedrejou, ore. Falou mal de você, ora. Fofocou de você, ore. Não faça como o mundo faz. Ora para matar, não. Ora para ele se libertar. Ora para ele aceitar Jesus. Ora para ele ser convertido ao caminho do Senhor. Porque quem ora para nós antigamente sem Jesus, quem era nós? Para a gente amar quem está dentro do nosso núcleo cristão é fácil. A gente tem que amar aquelas pessoas a qual batem de frente com a gente. Fizeram algo comigo e hoje eu recebi uma mensagem a qual eu estava com minha esposa no hortifruti. A pessoa me afrontou. A pessoa fez 14 denúncias contra mim. Chegou hoje, ele me mandou uma mensagem: boa tarde, querido. Deus abençoe sua vida. Eu estou sabendo que toda a situação que está acontecendo com você aí. Eu falei: boa tarde, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe sempre, tá? Ele não me falou mais nada, botou a palminha. Ele achou que eu ia afrontar ele. Mas só quando o inimigo vem com a estratégia, eu venho com a sabedoria. Temos que aprender isso. Quando o diabo vem com estratégia, porque estratégia é coisa de homem, mas a sabedoria é dom de Deus. Quem não tem, vai dobrar o joelho e buscar. Não adianta. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu falei: Jesus, não deixa eu ir não. Não deixa eu ir não. Imagina meu pai triste. Meu pai sempre falou que eu quero ver você bem sucedido. Minha mãe sempre falou: eu quero ver você fazendo uma faculdade, eu quero ver você empregado.
Mas só que a rebeldia daquele passado fez eu andar em caminhos a qual não agradava aos olhos do Senhor e muito menos da minha família. Eu nunca me esqueço, o meu encontro com Jesus foi 7 horas da manhã. Quem veio atrás de mim nem dormiu. O carro parou na esquina da minha casa. Eu falei, Jesus, que é isso? Quando eu olhei, falei, é eles, perna para quem tem. Saí correndo. Pá. Falei, Jesus, que é isso? Não deixa eu morrer não. Não deixa eu morrer não. Não deixa eu morrer não. E eu correndo. Irmão Roberto, você está trazendo algo da sua vida pessoal? Não, isso é um testemunho. Às vezes alguém está aqui dentro, está precisando ouvir isso. Mas para a honra e glória do Senhor, aquela igreja que ficava na frente da minha casa, a qual eu odiava, quando eu cheguei na minha casa, todo pastor, não precisa nem falar, eu dobrei meu joelho, falei, Jesus, muito obrigado pelo livramento, eu reconheço que o Senhor existe mesmo. E sabe aquele louvor a qual eu desprezava? Eu comecei a pesquisar no YouTube e colocar, e eu lá no quarto, glória, 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 aleluia. É difícil, mas quando a gente tem o impacto com Jesus, a gente reconhece que é algo diferente em nossas vidas. Quando a gente tem o impacto com Jesus, é algo que vem trazendo a transformação de dentro para fora. É algo que a gente não consegue explicar. É algo que vem transbordando sobre nossas vidas. E eu ficava no quarto, eu tô doido para ir para a igreja. Meu pai, você tá maluco? Eu falei, não, eu quero ir para a igreja. Olha onde eu estou. Eu me humilhei. No momento de eu reconhecer, eu me humilhei, pastor. Do mesmo jeito que o senhor, pastor Nilson, pastora Juliana, teve que se humilhar, entendeu? Eu me humilhei naquele momento a qual precisava reconhecer que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, que Jesus era o centro da minha vida. Aí Jesus fala, agora levanta, porque quem se humilha diante de mim e coloca a boca no colo, orando, ele levanta e coloca de pé diante da sociedade. A Bíblia diz que por conta, isso é uma conjectura minha, como eu já falei, a igreja ora, Jesus, eu acredito que ele interfere na minha mente. Ele interfere porque quando a gente está perseguindo alguém cristão, não estamos perseguindo o cristão, estamos perseguindo Jesus. Quando a gente fala de uma pessoa a qual tem um posicionamento correto diante de Deus, você não está falando daquela pessoa, você está falando de Jesus. São muitos ministérios que estão parados, tem muito ministério que estão estagnados, porque as pessoas ainda não se policiam na conta da palavra. Às vezes a bênção está travada por conta de nosso posicionamento diante do poder de Deus. Às vezes acontece muita coisa em nossa vida, é por conta do nosso posicionamento diante de Deus. Porque eu não estou falando aqui de pessoas ímpias não, eu estou falando de pessoa a qual está dentro da igreja. Porque quando a pessoa faz aquela coisa correta diante de Deus, quando a pessoa faz o que Deus ordenou, o que Deus mandou, as bênçãos vêm atrás dela, cadeias se abrem, corrente se para, filho é liberto, marido vem para a igreja. Às vezes você está falando, não sei como está acontecendo, não está acontecendo nada na minha vida. Você já parou uma reflexão da sua própria vida? Será que eu estou falando algo que não está agradando a Deus? Será que eu estou me comportando de uma maneira a qual Deus não está se agradando? Será que eu estou sendo exemplo para a minha família? Porque quem é cristão e mora em um lar de ímpio, a gente tem que ser exemplo.
temos que nos policiar nas palavras, nas brincadeiras, nas mensagens, nos posts, nas roupas, nos mínimos detalhes, meus irmãos. Porque o inimigo está com a estratégia de apontar aquele mínimo detalhe a qual você não fez. Você faz 99,9%. Você perdeu aquela pessoa para Jesus. Então, a Bíblia diz que Jesus fala com Saulo: levanta-te, entra na cidade que será dito e que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pelas mãos, conduzido a Damasco. E teve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Paulo, meus irmãos, no primeiro impacto que ele teve com Jesus, ele ficou 3 dias no propósito, sem comer e sem beber, só orando. Sabe aquele primeiro amor que a gente tem com Jesus, quando a gente tem aquele impacto com ele? A gente fica 3 dias, 4 dias sem jejuar. Jesus, eu não estou aguentando não, vou comer um pouquinho, depois vou abrir o propósito de novo e vou continuar. Jesus quer que a gente volte àquele primeiro amor. Imagina um ímpio, acabou de se converter por conta do impacto que teve com Jesus. Ele orou 3 dias, 3 noites. E outra, a Bíblia diz ainda que antes de ele ser batizado, antes de Ananias chegar, Deus já deu uma revelação a ele. Então, primeiro impacto, 3 dias de oração, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber e com o dom da visão. E tem gente com 4 anos, 5 anos de ministério, o ministério ainda estagnado. Aí vem uma pessoa que chega com menos de 1 ano na igreja, começa a orar, começa a marchar, é batizado com o Espírito Santo, começa a pregoar a palavra, começa a profetizar. Meu Deus do céu, meu Deus, porque o Senhor não me usa? Está orando? Está jejuando? Está se prostrando diante de mim? Está reconhecendo o senhorio que eu sou na sua vida? Porque muita gente quer falar com Deus com o nariz em pé, e Deus não responde ninguém de nariz em pé. Deus só responde que se humilhe com o nariz bem abaixado. Porque se você ficar com o nariz em pé, você vai continuar cego. Não adianta. Com Jesus não tem meio termo. Com Jesus ou você reconhece ou você continua como você está. E a Bíblia diz que havia mais um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe ao Senhor: levanta-te e vai na rua chamada direita e pergunta a casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele estará orando. E numa visão viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Quando Jesus quer, ele dá endereço, tá? Só um recado do céu aqui para a sua vida. Quando Jesus quer, ele diz o endereço, diz a casa que você está, o nome do dono da casa, entendeu? E manda o profeta aí até você. Não adianta o inimigo querer parar o plano de Deus na sua vida, porque Jesus, ele conhece aonde você mora, Jesus conhece aonde você vive, Jesus sabe do seu trabalho, Jesus sabe a rota que você faz para ir para voltar. Então, no momento certo, Jesus vai enviar o profeta até a você para que você venha a ser reconhecido. Muitas pessoas estão ainda com a palavra do que você
muito ouvi falar acerca deste homem, quantos males tem feito teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. O interessante é que Deus falou comigo nesse versículo aqui, e Ananias não mentiu em momento nenhum. Tudo o que Ananias falou foi verdade. Mas só que o que Ananias falou para Jesus foi algo que disseram a ele. Olha que interessante. Na boca dos outros me disseram. E na boca de Deus é o que você será. Vou melhorar para você. Meu filho está nas drogas. Beleza. Na boca dos outros ele está nas drogas. Mas na boca de Deus é um profeta pregador da palavra de Deus. Na boca dos outros, minha filha está na prostituição. Mas na boca de Deus é a levita que vai adorar o nome do Senhor. Na boca dos outros, são pessoas que estão no bar, na bebedeira. Ah, o meu marido, ele não quer vir para a igreja. Ele está entregue à bebida. É na boca dos outros. Porque na sabedoria de Deus, ele é um profeta escolhido pelo nome do Senhor Jesus. Isso é para quem crê. Sabe por quê, minha pastora? Vou falar algo para a senhora aqui. Quando eu conheci minha esposa, vieram pessoas e falaram muito mal dela para minha vida. Mas quando eu vi ela pela primeira vez, eu não vi no cotidiano a qual ela está vivendo. Porque homem de Deus e mulher de Deus não enxerga o momento, enxerga o futuro. A pessoa falou, era isso e aquilo. Eu falei, não, ela é profeta, ela é mulher de Deus, ela nova. A pessoa ficou toda estatalada, achando boiadão. Na boca dos outros ela é isso, mas para Jesus é uma mulher de Deus. E só um recado para cada um que está aqui. Jesus separou vocês para estarem aqui. Ouça isso e guarde no coração de vocês. Ande com quem fala do futuro de Deus para a sua vida. Veio com fofoca para você. Estou no futuro. Vieram falar mal de outra pessoa. Eu estou no futuro de Jesus. Porque o homem de Deus, ele já sabe do que vai acontecer lá na frente. Porque Jesus revela, o Espírito Santo revela. Eu não quero saber do que a pessoa fez. Eu quero saber do que Jesus tem para a vida dela no futuro. Eu não sei da crença da minha mãe, mas falavam para ela: ah, seu filho é isso, seu filho é aquilo. Minha mãe tá bom, mas para Deus ele é um grande homem de Deus. Antes de eu entrar aqui no ministério em Dempa, o que mais aconteceu foi levante contra meus pastores. Eu falei, me disseram, eu estou sabendo, são 2 demônios. Mas a única coisa que eu sei é o que Deus me mostrou. Eu vou entrar na Indempa, eu vou fazer o ID do Senhor, eu vou pregoar a palavra como eu sempre pregoei, eu vou ajudar os meus pastores, eu vou ajudar aquele templo. Ah, mas aquela pessoa não merece. Eu não vou pela pessoa, eu vou por Jesus. Eu vou pelo que Jesus é na vida dela. Aí eu falei para essa pessoa: quem é você sem Jesus? Quando você está falando da vida que não é. Os outros acham, e Jesus tem a certeza. E a certeza de Jesus que cada um aqui será liberto,
Quem não é liberto vai ser libertado. Cada um está aqui posicionado por uma família. Então a palavra que está sendo direcionada aqui são como fonte de água viva, que vai direcionar a cada um do seu ente querido. Eu não sei onde é que ele está aqui neste lugar. Eu não sei se está na casa, se está trabalhando, se está no bar, se está fazendo algo que não está agradando a Jesus. Mas não vá na conversa de Satanás, que a pessoa é aquilo que disseram. A pessoa é aquilo que Jesus disse para você o que ela é. Pastor Nilson, não se preocupa não. Sabe por quê, homem de Deus? Quem tem a visão do céu, quem tem a visão de Deus, não acredita no que falam, porque na boca dos outros é que os outros acham. Mas para quem é direcionado de Deus, é o que o Senhor é para Jesus. É o grande homem de Deus que o Senhor é. Sabe por que eu estou falando isso para o Senhor? Porque o Senhor acreditou na sua família. Difícil é pessoas a qual acredita no potencial. Difícil é pessoas que pagam preço pela sua família. Pessoas que dobram o joelho e falam: meu Deus, liberta. Faz como fez comigo. Não se preocupa não, porque se falarem ou estão falando, isso é que está na boca do homem. Mas para Deus, o Senhor é um grande homem de Deus, e grande é a obra que Deus tem na vida do Senhor. Então Ananias, ele fala para o Senhor tudo aquilo que o povo falou para Ananias. Aí Ananias fala, no verso 15, diz-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu te mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Entenda, meus irmãos. O Espírito Santo, ele sabe como conduzir. Jesus, ele sabe como conduzir a situação. Ele armou todo o cenário para que Saulo, ele viesse ver o quão potente é a presença do Senhor Jesus. Imagina uma pessoa sanguinária, uma pessoa a qual ia com direcionamento na intenção de prender e de matar. Ele não ia para conversar, ele só iria nesse intuito. Jesus, ele pega essa pessoa, Jesus faz ele reconhecer o senhorio, Jesus coloca ele de pé, faz que ele entre em Damasco, dá uma casa para ele ficar, manda ele aguardar, e no momento certo Jesus manda o Ananias. A Bíblia diz que Ananias, quando chega na casa a qual Saulo está, ele já vem falando: Ananias, Saulo, eu sou Ananias, a qual Jesus, a qual teve encontro contigo, pediu para que eu vinha aqui. A Bíblia fala que Ananias impôs as mãos em Saulo, e ele volta a enxergar, e automaticamente ele é batizado pelo Espírito Santo. Eu não sei como você entrou aqui por esta porta, mas o resplendor de Jesus, ele está impactando a sua vida hoje neste lugar. Eu não sei qual a divisão a qual você está tomando diante dessa situação a qual você está passando, mas você sabe a voz que falou contigo naquele momento de intimidade. É por isso que você está aqui nessa
cadeia, é porque você reconhece a voz que te chamou naquele momento. Às vezes, erramos diante da caminhada do Senhor, mas somos pecadores arrependidos, que é onde a gente reconhece o nosso pecado diante de Deus. Às vezes fizemos coisas que matamos espiritualmente nossos irmãos, mas hoje diante do Senhor Jesus, eu quero profetizar na sua vida, que Jesus ele vai ter aquele encontro contigo no particular, e você vai se humilhar diante de Deus. Jesus ele vai tirar a escama como tirou dos olhos de Saulo, e você vai enxergar o futuro que Deus tem para você. O batismo do Espírito Santo, para quem não é, vai ser batizado. Para quem é batizado, vai ter o renovo. E aquele que crê, bate palma e glorifica o Senhor Jesus. Fica de pé. Jesus ele tem algo em nossas vidas. Diácono Rafael, somos pessoas diferentes, a qual temos poucos amigos, porque o homem de Deus ele tem poucos amigos. O homem de Deus sabe as pessoas que andam. Mulher de Deus tem poucas amigas. Mulher de Deus sabe com quem deve andar. Homem de Deus não se mistura no meio do ímpio. Mulher de Deus não se mistura no meio dos escarnecedores. Se o seu trabalho te corrompe, não se mistura com pessoas que vão te corromper. Se o seu trabalho te traz algo que não provém de ti, sai do meio da onde Jesus não está. Se o seu trabalho, homem, corrompe o seu estar com Jesus, tome cuidado, porque a presença de Deus não é negociável. A presença de Deus é algo que temos que levar a ferro e fogo, porque naquele grande dia Jesus vai estar como juiz. Hoje ele está pela graça, hoje ele está pelo amor, mas naquele grande dia Jesus vai estar como juiz. E quem não for perante a Deus fiel, íntegro e reto, Jesus vai falar: afastado de mim, porque eu não te conheço. Coloca a mão no seu coração e deixa o pastor ministrar esse louvor na sua vida. Lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrados com os lábios, os corações esquecidos, fosse que vale ter poesia mais lindas, essa harmonia mais brilhante. Ver
uma pergunta de Deus aqui para todos nós. Temos duas escolhas: se queremos ser salvos e reconhecer Jesus, ou ser Ananias, que foi obediente de levar aquilo que Jesus mandou ele para Saulo. Feche o corredor, hoje está pequena, a presença de Deus está aqui. Feche o corredor, varão com varão, mulher com mulher, quem puder nas mãos aí, por favor.